Vamos lá, vamos ver se agora a gente consegue. Acho que é o tempo das pessoas estarem entrando novamente, né? Opa, acho que agora vai. Acho que agora vai. E... Foi. E aí? Agora, Ei! eita, é. Agora deu certo. Agora eu quero saber o seguinte, se eu vou conseguir, se eu virar assim, dá certo? Não, né? Fica de lado, você fica com o rosto de lado. Então, é porque agora eu tenho que arranjar um jeito, não vou conseguir ficar segurando isso o tempo todo. Você Porque eu não estava no tem. computador. A questão para a Aham, gente aprender é que não pode ser no computador, tem que ser no é, telefone. é. E aí, Vê se você consegue encostar o já seu consegui. celular no computador, na tela do computador, né? É que ele está Bom, ligado, ele tá com fio. ah, entendi. Mas se tiver bem assim, agora ele está apoiado. Eu acho que tá bom. Queria saber, pessoal, vocês estão conseguindo ouvir a gente? Como é que tá? Dá uma posição para gente. Está ruim? Tá dando para ouvir? Tá ótimo? Maravilhoso? Maravilha. Então vamos começar, né? Então vamos lá. Então vamos iniciar essa live, né? Hoje de manhã eu e Lívia estávamos trocando, que é a nossa primeira experiência de live, né? Lívia se sentindo Tereza Cristina. Exatamente, eu estou me sentindo a Tereza Cristina. É. E para mim também está sendo a primeira experiência. Então, que a gente possa ter esse momento, um momento de muita troca, né? Então, eu gostaria de inicialmente já estar agradecendo o convite ao canal TO, né? Por estar aqui mediando essa grande profissional, que é a Lília Magalhães, da professora da UFSCar, né? Com um tema tão importante, né? Para debatermos, né? Que é o racismo e o antirracismo e a terapia ocupacional nessa história toda, né? Então, dizer que para mim é uma honra estar aqui junto de você, Lília, né? Para mim, de fato, eu lembro que congresso, não sei se foi Águas de Lindóia ou Minas Gerais, eu fui apresentar um trabalho, eu ainda estava terminando a graduação, ou tinha recém-formado, e eu apresentei um trabalho e as pessoas depois chegaram e falaram assim, mas você parece muito com a Lília Magalhães, o jeito dela, que não sei o quê. E assim, para mim é uma honra, de verdade, estar aqui nesse lugar de mediação, né, com um tema tão caro, né? Eu atualmente na UFRJ tenho me dedicado aos estudos africanos, a questão da negritude, né, pensando em implementar, né, essas discussões de uma forma mais explícita, né, e não tão em partes, né, dar um pouco mais de visibilidade a essa discussão. Então, atualmente estou coordenando o Laboratório de Estudos Africanos Integrados às Atividades de Terapia Ocupacional, que é o LabIxé, né? Ixé é atividade, ocupação e Yorubá, né? E é esse exercício, né, que a gente vê a dimensão desse campo de conhecimento, de estudo, que é eterno, que é contínuo, mas que eu me encontro muito feliz nesse processo, sabe, Lívia? De estar
me debruçando junto com outros estudantes, né? A gente está num momento muito rico lá também, em parceria com o ATO, com o Laboratório de Atividades Humanas e Terapia Ocupacional da UFSCar, né? Então, a gente está no movimento de criar uma linha de pesquisa, a gente chegou ao nome de Afronto, que é atividades afro-referenciadas, negritude e terapia ocupacional, né? Então, é um processo longo, mas que a gente está muito cheio de gás assim, para pensar a terapia ocupacional se havendo com a questão da população negra, né? Que a gente tem aqui hoje esse tema sobre o racismo e qual a relação disso com a Covid, e que a gente vem conversando muito, né? Que na verdade, essa pandemia ela só dá visibilidade, né, a essa estrutura, né, como que é o racismo mundialmente, né, como o professor Silvio Almeida fala, né, do racismo estrutural. Então, eu acho que essa pandemia ela trouxe isso, essa convocação para que todos pudéssemos olhar para questões que há muito tempo nós, população negra, estamos submetidos, né, às diferentes violências. Então, gostaria de já passar a palavra para a Lília, né? Ela pediu para ela mesma se apresentar, né? Gosta muito de falar, nós professores gostamos muito de falar, né, Lília? Mas é isso, seja bem-vinda a essa primeira live do canal. E é a professora Lília Magalhães, da UFSCar. Com você, Lília. Muito obrigada, Márcia. Você me ouve? O som está razoável? Eu estou ouvindo. Tá bom. O pessoal vai dizendo. Olha, gente, eu estou me sentindo, eu estou querendo ser a Tereza Cristina da terapia ocupacional. Imagina que maravilha seria. A questão é a seguinte, esse negócio é muito multitasking. Então, eu estou vendo um monte de gente querida que está entrando, que está me dando beijinho e coraçãozinho, mas eu tenho que prestar atenção na Márcia, eu tenho que prestar atenção no que eu vou dizer, porque eu já falo abobrinha quando não tenho que olhar tanta coisa. Então, depois, eu acho que não tem como eu saber os beijinhos, a quantidade de beijinhos que eu ganhei hoje, né? Porque mesmo que a gente salve a live, eu acho que se perdem os comentários, o que, aliás, é uma pena. Então, alguém vai prestando atenção nos comentários para depois me contar, tá? Bom, inicialmente, eu quero me apresentar da maneira mais moderna, né? Qual é a maneira mais moderna da gente se apresentar? A maneira mais moderna da gente se apresentar é a gente contar de onde a gente veio, né? Então, eu sou Lilian, eu venho de Maria José e Almiro José, meus dois pais têm o mesmo segundo sobrenome, Maria José e Almiro José. Meu pai já nos deixou nesse plano, porque quando eu estou apertada, eu chamo por ele. Meu pai gostava muito de mim, me defendia muito, então, quando a barra pesa, eu chamo, pai, ajuda aqui que a coisa está feia. E ele, em geral, me ajuda. E minha mãe está aí com 94 anos, cantante, dançante, uma mulher de uma força muito grande. Então, eu venho de uma família de pretos trabalhadores, gente que trabalhou. Meu pai trabalhou até o fim da vida, gente honesta, né? Então, eu venho de uma cepa muito boa, né? Eu passei 15 anos trabalhando no Canadá, e até hoje tenho um trabalho, uma colaboração com os canadenses, e em função da cultura aborígene, da cultura indígena canadense, a gente também reconhece de qual terra a gente veio. Eu nasci no Lins de Vasconcelos, numa maternidade chamada Carmela Dutra. Essa região é uma região, toda a região do Rio é uma região tupinambá. Então, eu quero reconhecer que eu venho de terras tupinambá, dos povos originários de terras tupinambás, e depois
da região da Serra dos Pretos Forros, que eram os pretos alforriados e que fugiam para aquela região que vai do Lins de Vasconcelos para a Boca do Mato, para Jacarepaguá, para aquela serra ali. Uma outra pessoa com muito mais prestígio do que eu, evidentemente, que nasceu nessa região, é o Martim da Vila. Ele fala até numa canção que ele veio da Serra dos Pretos Forros. Então, esses são os meus lugares. Agora, os meus lugares, o meu lugar da raiz, né? Hoje, a filha de uma grande amiga que está vendo a gente aqui, a Thaísa, está nos vendo lá da Espanha, disse que eu sou uma terapeuta ocupacional de raiz, não sou terapeuta ocupacional Nutella. E eu suspeito que, pelo menos, eu me esforço para ser uma terapeuta ocupacional de raiz. Do ponto de vista, então, as minhas raízes são uma família de negros trabalhadores. O meu território é um espaço de negros alforriados e de indígenas que foram roubados, né, de toda maneira e permanecem sendo e desrespeitados e desreconhecidos, etc. É isso, Thaísa, estou falando de você. E, do ponto de vista do lugar de fala, eu estou num lugar muito particular na discussão do racismo. E por que eu estou num lugar muito particular? Porque eu sou uma negra de pele clara, e isso já me coloca num determinado lugar, mas mais que isso, eu tenho 65 anos, eu sou terapeuta ocupacional há 44 anos e eu sou mãe de 2 filhos brancos. Eu tive 2 filhos com um homem que é filho de portugueses, os meus filhos, e o Sérgio, que também está aqui nos vendo, tem, inclusive, cidadania portuguesa, e, portanto, eu estou num certo limbo. A minha vida toda, eu tenho amigos, eu tenho luzes de pessoas brancas. E, portanto, qualquer discussão de polarização que implique em cancelar as pessoas brancas como se todas fossem iguais, eu não posso participar. O meu lugar de fala é um lugar híbrido, porque na minha vida recebi fortes influências do povo preto e fortes influências de pessoas importantíssimas brancas que me constituíram. Então, eu tive 2 filhos brancos que são pessoas lindas, pessoas não racistas, pessoas conscientes, pessoas dignas, 2 trabalhadores brasileiros que têm muita clareza dos preconceitos brasileiros e da nossa trajetória. Portanto, é desse lugar híbrido que eu falo. E esse lugar é um lugar extremamente... o I Ching tem uma coisa que eles usam uma expressão que é próspera, alguma coisa que promete. Esse lugar é um lugar que promete construir pontes. Essa tem sido um pouco a minha trajetória. Eu fui para o Canadá para fazer pós-doc, acabei me casando com um africano da República Centro-Africana, um país absolutamente negro, e me aproximei da comunidade africana que vive no Canadá, e tenho filhastras, tenho 2 filhas enteadas que são negras canadenses, uma negra africana e uma negra canadense. Eu tenho uma história de pontes com os 2 grupos e eu gosto muito disso. Essa é uma das sortes da minha vida. Na minha vida, eu tenho muita estrela, eu vim com muita estrela. E a vida me deu muito mais do que eu acredito que eu mereça. Eu trabalho muito e tal, mas todo mundo trabalha muito. Trabalhar não resolve muito essa questão, não. Tem mais do que isso. Eu vim protegida por uma porção de pessoas e vim para construir pontes. Portanto, essa sou eu, uma terapeuta ocupacional. Nós, terapeutas ocupacionais, brancos, azuis, amarelos, rosa-choque ou pretos, conhecemos muito o preconceito, porque a terapia ocupacional ela está num lugar que, por si só,
sofreu o tempo todo na sua trajetória, na sua construção, muitos preconceitos e que foi sempre uma profissão muito discriminada, ainda que seja uma profissão ainda hoje majoritariamente ocupada por pessoas de cor branca. Há poucos cursos de terapia ocupacional na África e nos países em que o número de terapeutas ocupacionais é maior, ainda assim você tem um número pequeno de pessoas negras. No Canadá, por exemplo, eu conheço pouquíssimos terapeutas ocupacionais negros e somente a partir de 2014, 2013, a gente começou a ter ações afirmativas para receber indígenas nos cursos de terapia ocupacional. O racismo convive, a humanidade convive com o racismo há muito tempo, com várias formas de racismo, com várias formas de preconceito. Provavelmente, numericamente, o povo preto é o povo que mais tem sofrido racismo. Porém, outros povos, como os ciganos, os judeus, os asiáticos, o Canadá foi preconceituosíssimo com os asiáticos, fez um trabalho péssimo com os asiáticos no início no meio do século XX, depois da guerra e tal. Então, é desse lugar, desse limbo, desse lugar que não é nem lá e nem aqui, que eu falo. Então, essa é a minha primeira apresentação. Márcia, a gente tinha pedido para as pessoas fazerem perguntas. As pessoas fizeram perguntas? Fizeram algumas perguntas. Eu posso... Porque eu preparei, eu sei que não é uma aula, mas a pessoa é o professor que mora em mim, a professora que vive em mim, a minha alma de professora. Eu preparei um pouquinho alguns apontamentos sobre onde é que eu vejo a relação entre terapia ocupacional e racismo. Mas eu acho melhor começar. Eu acho melhor, talvez você... Não, você quer antes ouvir as questões? Eu queria ouvir algumas perguntas, porque aí eu posso me organizar de saber qual é o apito que o pessoal está tocando, porque eu não faço ideia de onde é que as pessoas estão, né? Literalmente, eu não faço ideia. Tá. O Flávio Barreto está falando, fique à vontade para falar. Eu não sei se está me dando esse direito. Eu acho que o Flávio é um dos estudantes da extensão do canal, não é, Flávio? Então, você quer primeiro ouvir as perguntas? Eu posso trazer algumas? Quero ouvir, porque então, a pergunta é mais importante do que o que eu tenho para falar. Tá, então eu fui meio que juntando algumas, assim, do que foram apresentadas, né? Tá. Então, assim, uma delas é: de que modo o racismo pode interferir nas ocupações cotidianas das pessoas? A outra é: a terapia ocupacional se debruça sobre o cotidiano? O TO observa as afetações do racismo nas demandas dos clientes? Há um olhar sobre isso? A terapia ocupacional deve ter uma atuação específica para a população negra? Em relação à saúde, como o TO pode atuar no enfrentamento das desigualdades de acesso da população negra? Eu acho que a gente pode ficar com essas, né? Então, vamos lá. Eu vou primeiro falar... Tem uma aqui também. De que forma a TO pode contribuir com o acesso e permanência da população negra em determinados espaços? São questões bem delicadas. Então, é exatamente o que eu tinha me preparado para falar. Então, a gente está na mesma vibe. Olha, gente, há alguns anos, o Gilberto Gil, que, aliás, faz aniversário hoje, daqui a pouco ele vai fazer uma live, ainda bem que é às 8 horas da noite, senão todo mundo ia sair para assistir a dele e a gente ia ficar aqui sem tempo, né?
Mas o Gilberto Gil, ele, alguns anos atrás, ele declarou que ele só se tornou negro nos anos 70. Até então, ele não era negro, ele não era preto. É filho de um médico de classe média, uma situação mais privilegiada na Bahia e tal. E aí, de um modo geral, a consciência da sua pretinhosidade, para usar uma expressão da Martinalha, essa consciência ela vem para cada um de um modo muito particular, muito peculiar. Isto não é diferente para as instituições. A terapia ocupacional é uma instituição. E é uma instituição que nasce de uma ideia absolutamente eurocêntrica, uma ideia branca, se a gente quiser usar essa expressão. E por branco eu não estou falando de cor da pele, eu estou falando de modelo hegemônico, né? De uma ideia de que você tem um conjunto de pessoas desviantes que precisa ser reconduzida a uma normalidade. É essa a ideia fundante, é a ideia que funda a terapia ocupacional. A boa notícia é que essa ideia que funda a terapia ocupacional, que é uma ideia que hoje a gente olha com muita reserva, né? A gente olha com muita reserva a ideia de normalizar alguém. Hoje, com o que a gente sabe hoje, isso é uma coisa bastante pouco aceitável. Mas a boa notícia é pensar isso a partir de um fenômeno humano que a gente hoje chama de ocupação. A pensar isso a partir do fazer humano. Essa foi uma excelente ideia. A terapia ocupacional surge de um pensamento discriminatório e exclusivista, mas trabalha a partir de um modelo bastante adequado, que é o modelo de pensar o que as pessoas fazem durante o seu processo de vida, a sua criatividade, a sua pulsão de vida, a sua fruição, e como é que a gente pega isso e transforma isso num recurso para que o indivíduo se reconecte, para que o indivíduo encontre um eixo. Estou falando com uma linguagem de hoje para uma ideia que surge há 100 anos, mas que não surge há 100 anos. Na verdade, utilizar a ocupação para recentrar as pessoas é pré-histórico, é antes de Cristo e tal, e o povo que tem estudado história sabe disso. Então, evidentemente que aquilo que as pessoas fazem no seu dia a dia, no seu cotidiano, é permeado pelo contexto de gênero, o contexto, eu não gosto da palavra raça, gente. A palavra raça me pega, que é um negócio completamente complicado. Mas o contexto de racialização, então, a cor da minha pele define como é que eu faço compra no supermercado. A cor da minha pele define como é que eu entro no shopping center. Eu só descobri que eu tenho determinado comportamento nas lojas de departamento no Canadá. Só quando eu fui viver no Canadá eu descobri isso. Porque eu descobri que eu entrava nas lojas de departamento no Canadá e não havia seguranças. O Canadá tem pouquíssimos seguranças. Não significa dizer que eles não estão tomando conta. É tudo câmera. É tudo câmera, mas não tem aquele sujeito andando atrás de mim, que sempre tem nos lugares que eu frequento no Brasil. E aí eu descobri que eu não tinha muito para quem ficar com as mãos do lado de fora da bolsa. Eu não tinha muito para quem mostrar claramente a bolsa antes de sair da loja, porque eu não sabia onde é que estava a câmera e tal. E era um hábito que eu só me dei conta quando eu pude parar de fazê-lo. Isso é uma coisa louca. Eu vivia isso, eu tinha estratégias para viver isso, mas eu não sabia que eu as tinha. Eu fui desenvolvendo isso à medida que o tempo foi passando. Pois bem, o dia a dia das pessoas que têm outro fenótipo, o dia a dia das pessoas que têm outra apresentação, que têm outra aparência, seja essa aparência determinada pela racialização
ou por uma deficiência, ou por um sinal qualquer que defina. Eu tenho uma relação extensa e muito carinhosa com várias amigas muçulmanas que usam o hijab. E o fato de você, hoje, na América do Norte, usar um véu, que, aliás, é exatamente igual ao de qualquer freira que use hábito, mas porque não é cristão, já coloca um problema que vocês não fazem ideia do tamanho do problema e da discriminação. Eu fiz um projeto de pesquisa com uma aluna muçulmana e entrevistei médicas muçulmanas que trabalham no Canadá. E com muita frequência ela é uma médica intensivista, está no hospital, chega uma pessoa gravemente enferma, ela vai atender, ela tem um hijab e a pessoa diz: não toque em mim, você é muçulmana. Mesmo a pessoa quase à morte, se a pessoa puder dizer, ela diz: não toque em mim. Quer dizer, o preconceito ele está colocado em vários lugares na ocupação das pessoas. Essa médica, ela tem dificuldade de exercer a sua profissão, a sua competência, algo para o qual ela foi preparada, ela se preparou e ela trabalhou e estudou, porque as pessoas não querem ser tocadas por uma mulher muçulmana. Porque ela tem, e algumas delas me disseram que deixaram de usar o hijab quando foram morar no Canadá porque não conseguiam trabalhar, não conseguiam ter sossego para exercer as suas profissões. Então, a ocupação cotidiana seguramente está discriminada por gênero, pela racialização, pela classe social. A classe social define como, quando, como e por que a gente faz o que a gente faz, as coisas que a gente faz, né? Então, isso não há dúvida. Com isso, acho que praticamente todos concordam. Porém, a terapia ocupacional constituída no modelo norte-americano, tal como nós a conhecemos, essa terapia ocupacional foi pensada descolada da pessoa real. A gente passou anos e anos e anos, décadas, fazendo análise de atividade, uma atividade que era descolada de quem o fazia. Você analisava tear, ou cerâmica, ou marcenaria, e não tinha quem o fazia, não tinha a pessoa. Como se a atividade ela fosse absoluta e sempre processada, produzida, vivida, significada pela mesma coisa. Não é. O bolo que eu faço de fubá é um bolo de fubá. O bolo que a Márcia faz de fubá é outro bolo de fubá, provavelmente com outro processo, com outro significado, com outra história. Então, se a terapia ocupacional vai pensar a ocupação das pessoas, se a terapia ocupacional vai pensar em não perpetuar a vulnerabilização, a racialização, e vai pensar em favorecer que as pessoas se desenvolvam, que floresçam através das suas ocupações, a terapia ocupacional tem que pensar a racialização, tem que pensar de que cor são as ocupações. Perfeito. Eu tenho Oi? Perfeito. Que bom. Perfeito. Aí tem uma história que é o seguinte. O Canadá é um dos poucos países do mundo que tem uma Bíblia, entre aspas, a Organização dos Terapeutas Ocupacionais Canadenses, no ano de 97, escreveu um livro que é um livro que tem as diretrizes, os princípios da terapia ocupacional que vai ser exercida no Canadá. Esse livro se chamou Enabling Occupation. E enabling é favorecendo, promovendo a ocupação. O primeiro foi produzido em 97, foi publicado em 97, ele teve um processo consultivo, várias pessoas participaram e tal. Em 2006, foi publicado o Enabling 2, o segundo Enabling, porque a sociedade, em 2006, o segundo livro, com as segundas diretrizes, foi produzido também com consulta
de vários terapeutas ocupacionais importantes, conhecidos, etc. E agora, em 2022, vai ser publicado o Enabling 3, que não vai mais se chamar Enabling, vai ter outro nome. Mas por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso porque se formou um grupo, a Associação Canadense convidou 20 pessoas, 20 terapeutas ocupacionais para serem o conselho consultivo, para construir esse livro, as bases para o que a gente vai fazer nos próximos 10, 15 anos. 18 terapeutas ocupacionais estão no Canadá e 2 estão fora do Canadá. Uma dessas pessoas que foi convidada sou eu. A outra é uma terapeuta ocupacional que trabalha, que é australiana. Então, eu estou, desde o ano passado, trabalhando na revisão dos problemas do Enabling 2, do Enabling do segundo livro, aquilo que a gente quer mudar, e trabalhando na construção dos princípios do próximo livro. Tá? Então, eu tive a honra de ser convidada, porque são poucos terapeutas, e eu estou, então, participando da construção coletiva. Essa semana, a gente teve 2 reuniões ampliadas, foram convidados 40 terapeutas ocupacionais de vários lugares do Canadá para trabalhar conosco. Então, trabalhei 2 vezes essa semana e tal. E aí, assim, tem coisas muito interessantes. O Canadá tem uma discussão, o Canadá, não os terapeutas ocupacionais canadenses, mas o Canadá tem hoje uma discussão dos indígenas muito interessante. O Canadá tem 2 tipos de povos originários. Tem aqueles que a gente chamava antes de esquimós, agora eles não querem mais ser chamados de esquimós. Os do Canadá não querem, os do Alasca querem. Enfim, não é tudo muito simples. Mas eles têm liderado uma discussão da questão da diversidade que é muito interessante. E os terapeutas ocupacionais têm assumido pensar sobre isso, né? E aí, eles estabeleceram para o livro que vai ser publicado 5 princípios, que eu anotei aqui para contar para vocês. O primeiro é o reconhecimento do racismo. É o reconhecimento da presença do racismo e da presença da... Desculpa, não é o reconhecimento do racismo. O primeiro é o reconhecimento do legado colonialista. É o reconhecimento de que o Canadá é um país colonialista, é um país colonial, e essa colonialidade impactou a população, a maneira como a população se divide, é dividida, e a maneira como a terapia ocupacional se constitui para esse grupo. A segunda premissa é que a gente quer uma terapia ocupacional inclusiva, uma terapia ocupacional que incorpore formas de ver o mundo distintas, diversidade. Há várias pesquisas no Canadá mostrando que certos grupos da população têm uma série de dificuldades com os terapeutas ocupacionais. Nos anos 2000, uma colega da Universidade de Toronto fez uma pesquisa perguntando às pessoas que usavam os serviços se elas se sentiam à vontade para falar de práticas religiosas, para falar de vida sexual, para falar de ideologias, de visões políticas. Adivinha a resposta? A resposta foi não. Eu considero o meu terapeuta ocupacional muito conservador e não estou à vontade para compartilhar com esse profissional as coisas minhas. Eu escondo isso. Um dos rapazes, que era um rapaz gay, falou, não, eu não conto isso para minha terapeuta, porque não acho que essa pessoa tem abertura para dizer isso. Então, a gente sempre tem uma ideia de que terapeuta ocupacional é uma pessoa maravilhosa, é a fada sensata, pessoa progressista. Ó, não. As pesquisas têm mostrado que nós não estamos com essa bola toda. A terceira coisa é pensar a ocupação de um modo holístico, é pensar a ocupação corpo, mente, espírito, política, cultura, e pensar a cultura como uma arena. A cultura não é um lugar onde a gente cozinha acarajé, gente. A cultura é um lugar da disputa,
de várias narrativas. A cultura é a arena de conflitos. Está aí a história do samba para ninguém se negar. Está aí a história. Os sambistas eram presos. Presos. Não podia tocar samba. Então, vamos parar de achar que a cultura é alguma coisa sem conflito. Ao contrário, a cultura é sempre uma disputa. É sempre uma arena de conflitos. E o que a gente quer nessa terapia ocupacional, o que a gente quer consolidar, é que a terapia ocupacional entenda que a ocupação está informada pela cultura e a cultura é um espaço de contradição e de conflito. Depois, a quarta coisa, já vou acabar, viu, gente? Porque senão, se vocês deixarem, eu falo aqui até meia-noite, até chegar a live do Gilberto Gil, que a gente tem que estar pronto para Não, que assistir. a gente precisa terminar em 1 hora para poder ficar gravado. Até Pois vou é, pedir, né, vou pedir para os extensionistas me darem uma posição de tempo quando for o momento de eu já me preparar para, né, finalizar aqui e salvar a live, tá bom? Peço ajuda aí tá aos bom. extensionistas. Só falta eu dizer uma coisa. Se há alguma coisa nova, há várias questões novas na discussão do movimento do povo preto, há várias questões novas. Já tem 59 minutos? Não, gente, não pode ter 59 minutos, são 5h43, a gente começou às 5. Como pode ter 59 Então, minutos? O tempo se tem 59 minutos, eu já tenho que salvar. Não, ele estamos falou que tem com 41 ainda. Ah, tá. Ele quer desesperar a gente, imagina. Não, eu quero dizer o seguinte, uma questão que é relativamente nova na discussão do povo preto e na discussão teórica, nas articulações teóricas que estão colocadas, é a questão do trauma. É a questão da percepção da necessidade que o povo preto tem, enquanto povo preto, e aí o povo judeu, o povo cigano, e aí tem mais gente, né? De se recuperar, de cicatrizar em relação ao trauma vivido do legado da escravização. Essa questão ela é fundamental para a terapia ocupacional. Por quê? Porque trauma é trauma, gente. Trauma é trauma. Você foi à guerra, voltou com trauma. Você passou por uma doença grave, voltou com trauma. O que quer que você tenha feito que gerou um trauma, marca a tua trajetória, o teu bem-estar, a tua concepção de mundo, etc. Um terapeuta ocupacional é alguém que serve ao bem-estar das populações, que serve aos processos de florescimento das populações. E, portanto, uma população que tem um trauma reconhecido e que trata de cicatrizar esse trauma, esse terapeuta precisa reconhecer isso. Esse terapeuta precisa lidar com isso. Então, alguém aí perguntou, bom, a terapia ocupacional, como é que ela faz para não perpetuar a discriminação? Bom, não só ela tem que não perpetuar, como ela tem que ajudar a recuperar o que já foi desmontado, o que já foi desconstruído na pessoa. Ou melhor, a gente precisa desconstruir o trauma. Então, esse grupo do qual eu estou fazendo parte lá nessa construção no Canadá tem trabalhado com essa ideia de trauma coletivo, com essa ideia do legado colonial. No caso do Canadá, não houve escravização, mas há um legado colonial, fizeram péssimas coisas com os indígenas, etc., proibindo idiomas. Os indígenas da minha geração no Canadá, a maioria deles não fala os seus idiomas, porque eles foram mandados para escolas para falar inglês e francês e para esquecer os seus idiomas. Os idiomas dos povos originários eram proibidos, eles eram proibidos. A primeira coisa que o colonizador faz é discriminar o idioma, isso não há dúvida nenhuma com relação a isso. A gente vê o que aconteceu com o tupi no Brasil.
Então, a primeira coisa que o colonizador faz é criminalizar as práticas culturais. Como eu dizia, a cultura é uma arena. A cultura é uma arena de resistência. Então, a terapia ocupacional ela está implicada com a questão do legado escravagista, com o legado colonial, com o legado do patriarcado, quando a gente distingue o que é ocupação feminina, o que é ocupação masculina, o que pode, o que não pode, quem autoriza quem. Eu estava lendo essa semana um dado que é avassalador, que a gente imagina que hoje, os dados dizem que há 40 milhões de escravos hoje no mundo. 25 milhões são trabalhadores que vivem numa condição de escravização e 15 milhões são mulheres forçadas a um casamento que elas não escolheram, são escravas sexuais. 40 milhões. Gente, é muita gente. Hoje, então nós não estamos falando de uma escravização que já acabou. Nós estamos falando de uma escravização com a qual nós convivemos hoje. E, portanto, eu sou daquele grupo que acredita que o terapeuta ocupacional não criou o que está aí. Mas sem ele, a gente não sai disso. A gente não recupera as populações destroçadas por ações bárbaras de toda a natureza sem os terapeutas ocupacionais. Então, agora, qual a terapia ocupacional que ajuda a perpetuar as atrocidades e qual a terapia ocupacional que vai fazer parte dos processos emancipatórios é o que a gente vai discutir nos próximos 20 anos. Eu não, porque eu já vou estar em outra circunstância, mas é o que vocês vão ter a honra de trabalhar. A gente vai entregar para vocês uma terapia ocupacional que já se descobriu preta, já se descobriu mestiça, já se descobriu híbrida. E foi o máximo que a gente conseguiu fazer até agora. Daqui para frente, vocês que nos seguem vão ter aí o trabalho de continuar essa construção. Pronto, parei de falar. Eu acho que a gente ainda tem tempo, né, gente? Até eu gostaria de estar pedindo aqui as orientações, né, para não cometer nenhum equívoco. Ao se aproximar dos 59 minutos, eu vou no linkzinho. Quem é? Sua mãe? Minha mãe. Meu pai e meus filhos. Que lindos. Meus filhos. Olha. É para ver o outro, dá, né? Meus filhos. Dá. Eu botei aqui um monte de fotos, gente, mas eu não vou conseguir mostrar todo mundo. Mas eu quero reconhecer. Essa aqui eu preciso mostrar. Os meus netos canadenses. Dá para ver? Dá, né? Lindos, lindos. Os meus netos canadenses. Então, eu tenho muita gente boa comigo. Tem aquela história assim, não mexe comigo que eu não ando só? É exatamente isso. Não andamos sós, né, Lília? Eu acho que é muito bonito esse nosso processo de poder reconhecer, né, que somos continuidade, né, dos nossos ancestrais, e é isso que você estava falando agora já no final, né? A gente está construindo, mas os outros precisarão dar continuidade para outras conquistas, né? Para outros processos de liberdade, de justiça, né? Porque é esse também o legado que sempre nos apresentaram para a terapia ocupacional. Então, se a gente tem esse legado, né, de promover a justiça social, né, para diferentes povos, né, e a gente tem uma dívida, né, muito antiga, né, você lembrou muito bem também dos povos originários, né, então que a terapia ocupacional realmente possa
se debruçar mais sobre esse nosso compromisso, né? Eu queria saber, pessoal, finalizando a live, é só eu apertar o encerrar e aí vai ficar salvo, só para eu não cometer erro de não salvar a live. Então, eu li que você, na Ah, hora que você só pode salvar na hora que fechar. Depois, se perder, perdeu. Não volta mais, segundo o que eu tá. li. Então Então, eu parece que na encerro hora que você encerra, aparece uma um coisa. salvar. Parece que é essa a ideia. Agora, várias pessoas, tá dizendo gravar e depois encerrar. Tem que clicar salvar para o IGTV. A minha amiga Valentina, lá do Canadá, está dizendo isso. Ela é de cinema, ela sabe tudo. Tá, tem que dizer. Quando Entrar no você for. IGT, É porque o IGTV. pessoal. Porque ele manda para uma nuvem. Ele manda para uma nuvem. Salvar É primeiro e pelo depois. Alpi. Você Bom, está eu não vendo esse tô tal de IGTV? Eu não estou vendo, gente, me orienta, porque assim o pessoal também orientou, Lilian, que a gente pode salvar e até precisando a gente pode abrir uma outra novamente para encerrar, enfim, né? Mas salva primeiro. Todo mundo está dizendo que você tem que salvar primeiro antes de encerrar. E Agora, como aonde é que onde faz que eu isso? salvo, gente? Onde que eu Exatamente. As salvo? pessoas têm que entender que elas têm que falar primeiro como salva. É, equipe, onde é que eu salvo aqui? Porque eu só estou vendo os 46 minutos e 41 do tempo, o número de pessoas online e o encerrar. Mas eu estou entendendo que se eu apertar o encerrar, eu não salvo a live, não é isso? Então, aonde que tem? Aí embaixo tem o... Então, há uma dúvida, porque alguns dizem que quando você clicar para terminar, quando clicar no X, vai aparecer compartilhar ou salvar. Tem gente que diz que você tem que fazer isso antes. Então, agora a gente precisa. Então, quando tu clicar no X, vai aparecer compartilhar nos stories ou salvar no IGT. Gente, Eu vou essa é a fazer hora que os isso. orixás têm que proteger a Oi? gente, porque essa é a hora que os orixás têm que proteger a gente. Porque quando ela Pois é, nossa primeira negócio... live, né? A primeira live, né, Lília? Como é que vai ir? Vai Exatamente. ficar lá Tem que ter isso. lado a lado com a Tereza Cristina, né? Enquanto a gente está nessa luta, gente, eu quero agradecer muito o convite. É muito legal que a gente esteja discutindo esse assunto. Aqui na UFSCar há um grupo de terapeutas ocupacionais que tem discutido a questão das terapeutas ocupacionais pretas. O pessoal está com uma ideia fantástica, que é começar a levantar a trajetória de auxiliares, de terapeutas negras que construíram a terapia ocupacional no Brasil como auxiliares, como ajudantes, como profissionais, e de quem a gente... História zero, né, para resgatar esse legado. Então, nós estamos hoje numa outra fase. Agora, eu quero o tempo todo insistir que esse processo não começa agora. O processo vem de muito longe e ele vai continuar por muito tempo, provavelmente por toda a vida profissional de vocês. Esse processo não é alguma coisa que nós vamos resolver na semana que vem. Esse processo vem de longe e ele vai seguir desde que a gente não se afaste dessa trajetória, né? E aí, Márcia, o que você resolveu? Oi, Vamos Lilian. apertar o negócio e vamos ser corajosas? Então, você gostaria de continuar? Posso continuar, não tem problema nenhum. A gente pode. Pode? Aí, tá todo mundo Então, falando. eu vou. Então, você. Continue a live. Isso, agora eu já aprendi. Então, eu vou apertar aqui no X.
Eu vou apertar aqui no X para salvar e abrir uma nova live. Então é tá assim bom? que a gente É está isso, né? combinando. Peraí, Márcia. A Samira está perguntando aqui, Que aí a olha, gente já garante esse. a gente Oi? começa outra e faz meia hora. Tá. Tá Tá bom? bom. Tá ótimo. Tchau. Maravilha. Aí. Não, aqui tá Vamos remover o fazer outra, X. gente. O Pinta todo X, mundo aí gente, que. quando eu clico o X, está dizendo que é remover. Eu acho que não é X, Do não. lado de remover tem alguma coisa? Ó, quando eu clico X, aparece remover, te remover ou cancelar. Como é que é isso, gente? Explica pra gente. É o quê? Ó, eu estou consultando aqui, a galera daqui de casa está dizendo que é encerrar. Quer encerrar, porque o Eu X só acho, está dando. É eu acho que encerrar. mesmo que você, eu É. acho que mesmo que você não encerre, ele vai encerrar para você. Olha, Não, mas aí não salva. O Flávio segue dizendo que é salvar, mas ele só não Mas não diz. tem escrito salvar, Exatamente, Flávio. exatamente, exatamente. Exatamente. Ele precisa ligar para você e dizer direito como é que salva isso, gente. Porque não, a gente não vê buraco nenhum para salvar. Ó, é no encerrar. O laboratório está dizendo é É. no encerrar. Então, nega, vai em Isso, frente. então vou lá, gente. Estou encerrando. Ó, encerrar, tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Aí tem um link, encerrar vídeo. Aí eu acho que deve aparecer depois um salvar. Vou lá, hein? Olá. Vamos voltando. Ver aqui se a Lília está aqui de volta. Ah, maravilha. Oi, voltamos. Voltamos e Conseguimos deu salvar. certo, né? Agora eu Eita, já sei. Agora é só encerrar, então. Pronto. muito engraçado isso, né? Porque quem sabe fazer acha que é só dizer aperta o botão e a gente não está vendo botão nenhum. É. E aí é isso Então, também, a gente conciliar, como não tem a possibilidade de a gente fazer isso no computador, então é ao mesmo tempo o celular que a gente está fazendo a live, aí tem que acionar celular de família para poder olhar. Enfim, mas então vamos lá, estamos de volta. eu não sabia que só podia usar o celular. Eu achava que podia usar o computador para fazer a live. Não dou conta de Uhum. entender por que não pode, mas enfim. É. Olha, a Samira propôs que a gente agora ouvisse as perguntas e começasse a se preparar para as próximas lives. Tá. E assim, eu queria também estar contextualizando, né, que esse é um projeto chamado Canal TO, que acabou que eu nem apresentei a descrição dele, né? É o Canal TO, que é construído por estudantes e professores da graduação de terapia ocupacional da UFRJ, que juntos resolveram criar redes sociais para ajudar no cotidiano em um contexto de distanciamento social. A terapia ocupacional atua entre uma série de outras possibilidades na organização e a adaptação de rotinas. Considerando que o confinamento alterou a rotina de todos nós durante este período,
O projeto visa apresentar dicas e informações sobre como lidar da melhor forma com essa mudança em nosso dia a dia, né? Sobre a coordenação das professoras Samira e professora Juliana Nello, né? Eu, mais uma vez, agradeço o convite de estar aqui, né, nesse desafio de mediar, Lília, essa potência toda que é você, né? Então, eu já tinha lido algumas perguntas, vocês estão propondo o quê? De trazer novas perguntas aqui? Vocês querem trazer perguntas agora online? E aí a gente vai lendo e a Lília vai respondendo? Alguém gostaria de apresentar a pergunta, gente? Enquanto o povo se organiza, eu quero dizer que essas atividades que vocês estão fazendo são muito legais. Na terça que vem, eu vou debater um filme no cinema lá que vocês organizaram. E eu acho que uma das razões da gente estar onde a gente está, esse buraco civilizatório onde a gente se meteu, né? É a falta de conversa, de diálogo, né? À toa que o Paulo Freire montou todo o trabalho dele em cima da ideia de diálogo, né? A gente precisa conversar, a gente precisa conversar, a gente precisa disso como se não houvesse amanhã, porque talvez não haja amanhã mesmo. Então, a gente precisa conversar sobre cinema, conversar sobre livro, conversar sobre música, conversar sobre o dia a dia, conversar sobre sonhos. A gente precisa conversar. Esse é o caminho. A conversação, o diálogo, tem que ser a ocupação que a gente escolhe para a gente poder aprender a ouvir, aprender a falar. A gente foi perdendo isso. O processo cultural foi nos tirando isso. Isso é muito triste. Vamos lá. Gostaria que tem uma pergunta. Pronto. Passou. Fala aí, porque eu não consegui ler. Já foi embora. Você conseguiu? Peraí, Gostaria que comentasse sobre o desenvolvimento... A coisa é dinâmica aqui, né? Sobre o desenvolvimento do currículo, formação, graduação, né? Antirracista para terapeutas ocupacionais em formação. Então, gente, cadê, né, o currículo racista? Olha, por incrível que pareça, mesmo na área na qual a gente tem mais acúmulo, que é a área das pessoas com deficiência, os nossos programas, muitos deles são abertamente capacitistas. A gente ainda tem um capacitismo, a gente ainda tem uma perspectiva de que o indivíduo que tem uma deficiência ou que faz as coisas de um modo diferente. Há um texto belíssimo na Geografia Crítica que fala de fazer as coisas ordinárias de modo não ordinário. E o terapeuta ocupacional clássico tem uma tolerância pequena para alguém que escova o dente de modo diferente do padrão, para alguém que usa o garfo de modo diferente do padrão. Durante muitos anos, a gente ficou forçando as pessoas a fazer as coisas dentro do padrão. O padrão, a norma, né? A avaliação de capacidades. O que é a avaliação de capacidade, gente? Hoje, com o que a gente sabe hoje, com a crítica que a gente tem hoje, a gente acha isso um despautério, um disparate. Mas a terapia ocupacional ainda é capacitista, imagine racista. Se na área que a gente conhece mais, quando é que a terapia ocupacional discutiu sexualidade? Quando foi? Sexualidade não interessa só ao povo preto. Sexualidade interessa a qualquer ser humano. Todo ser humano, 100% da população do mundo tem sexualidade, não tem? A gente não discute isso. Qual é o currículo que discute isso? Em qual programa? Em qual disciplina? Quem é que discute? E quando aparece, né, é uma optativa.
né? Então, a gente tem visto que alguns movimentos, né, têm apresentado essas discussões, mas ainda no formato de optativa, ou seja, não é um currículo que vai formar todos os terapeutas ocupacionais nessas discussões, né? Então, fica para meio gato pingado da graduação a ter acesso às discussões, né, étnico-raciais ou de gênero, sexualidade, enfim. É uma questão urgente mesmo, né, da gente olhar para o currículo, né? Os aspectos mais reducionistas da biomedicina estão muito presentes ainda nos currículos de TO. Muito presentes. E são, na verdade, aquilo que o aluno, com muita frequência, até valoriza mais. O aluno se mata de estudar anatomia e fica, de certo modo, muito orgulhoso quando ele consegue tirar 6 em anatomia, 7 em anatomia, e fica muito pouco orgulhoso ou reconhece muito pouco uma disciplina de terapia ocupacional social ou uma disciplina qualquer da terapia ocupacional. Ainda se valoriza muito o conhecimento biomédico. Isto porque a gente não quer mencionar o disparate que é que o CREFITO continue até hoje exigindo que todo mundo se auto-intitule doutor. Isso porque nós não queremos tocar nisso. Nós não queremos falar nesse assunto. Não é isso? Mas se você for ler a justificativa do COFITO para exigir que todo mundo se chame de doutor, a justificativa é a seguinte, e eu estou, abre aspas, a população terá mais respeito por nós. Se não é para a gente desistir, não sei o que é para desistir, entendeu? Então, ela falou para eu retomar os princípios lá, os 5 princípios. Sim. Eu acho que eu falei 3 só, não falei todos. Mas vamos lá, gente. Você fica atenta aí, que o povo está fazendo pergunta, mas passa rápido demais, eu não acompanho. Tá bom. Então, você vai repetir, Lilian, os 5 princípios? Vou falar dos princípios. Vou começar de novo, porque agora já esqueci quase os que eu falei. Primeiro, reconhecer o legado da colonização, o legado colonial e a capacidade desse legado, né, a potencialidade desse legado como um gerador de um trauma na cultura, né? Então, esse reconhecimento, a Judith Butler tem toda uma discussão em relação à questão do reconhecimento. E eu recomendo que quem tem interesse nesse assunto vá ler os textos da Judith. Existe toda uma discussão entre reconhecimento e identidade. E a questão do reconhecimento ela é muito contraditória, ela é muito ambígua. Quem que é índio, quem que é indígena, quem não é, quem que é preto, quem que não é, quem que tem origem cigana, quem não tem, quem é quilombo, quem não é. Quer dizer, a questão do reconhecimento é uma questão muito séria e com muita frequência utilizada de modo muito arrevezado, muito complicado, né? Então, primeiro é a questão de reconhecer o legado colonial. Tem um mosquito aqui me atormentando. O segundo é promover uma profissão inclusiva e que acolha a diversidade. Diversidade sendo entendida como diversidade de visões de mundo, diversidade de organização. O Boaventura de Souza Santos fala muito disso, dos modelos alternativos de produção. A gente precisa aceitar a diversidade não só de orientação religiosa, de orientação sexual, etc., mas também das formas que as pessoas querem viver, das formas, das relações sociais e das formas de produzir, que é a terapia ocupacional que a gente quer construir, essa terapia ocupacional que no Canadá eles chamam de reimaginada, que essa terapia ocupacional reimaginada possa acolher essa diversidade. Depois, pensar a ocupação, não só... Essa história da gente dividir o que é corpo, o que é mente, isso é uma coisa que a gente precisa abandonar, gente. Eu estou falando disso, tem pelo menos 30 anos que eu estou dizendo o que é mais físico,
O que é mais físico do que uma depressão? Aham. O que a gente conhece que é mais físico? A depressão ela é vivida no corpo. O indivíduo deprimido entra e você, pela postura corporal dele, você vê que ele está deprimido. Então, não Uhum. existe a doença mental é na mente, a doença física é no corpo. Não, Uhum. uma coisa e a outra constituem a mesma pessoa. E a pessoalidade, ela é holística. A pessoalidade tem espírito. A pessoalidade tem ações políticas. Então, é pensar uma ocupação holisticamente, pensar no plano espiritual. Hoje se faz uma discussão sobre a espiritualidade das ocupações. Há ocupações que carregam com elas energias que são energias iluminadoras ou energias que são energias carregadas, energias Uhum. sombrias. É preciso que a gente pense isso. A gente nem começou a Uhum. tocar nisso, nem Sim, começamos a sim. tocar nisso. E a gente imagina que fazer pesquisa em terapia ocupacional é entrevistar terapeuta ocupacional para perguntar: você gosta de ser terapeuta ocupacional ou não? Tem coisa para pesquisar, hein, gente? Tem muita coisa. No plano ocupacional tem muita coisa. A terceira é pensar holisticamente. A quarta é acolher diversas práticas culturais, diversos valores, diversas visões de mundo e acolher a ideia de uma interseccionalidade, de que uma coisa envolve a outra, envolve a outra, envolve a outra. Não tem só a racialização, não tem só o gênero, não tem só a classe. A gente, durante muito tempo, trabalhou. Bom, eu trabalho com pobreza, eu discuto pobreza. O outro trabalhou. Não, eu discuto gênero. Eu faço pesquisa feminista e penso só a questão de gênero. Pois é, mas não tem gênero sem cultura. Não tem gênero sem classe. O gênero, quando se associa com a classe, dá uma outra coisa. Então, a gente pensar a interseccionalidade é o 4. E o 5, adotar uma postura afirmativa, mais ou menos tirando lá a palavra do affirmative action, uma ação afirmativa, uma ação que promova. Adotar uma postura que seja consciente do trauma, que tenha consciência da questão do legado colonial, do legado escravagista, e que entenda a questão do trauma, que trabalhe a questão do trauma. Isso é triplamente importante para o terapeuta ocupacional. Porque se eu estou lidando com uma população traumatizada, e aí eu recomendo, existe uma terapeuta ocupacional de Quebec chamada Rachel Thibault. Ela... Depois tem um jeito da gente botar uns nominhos, né, em algum lugar lá na página de vocês, para as pessoas irem procurar essas referências da Butler, da Thibault e tal. E a Raquel Thibault, ela trabalha com uma coisa que ela chama de cicatrização da comunidade. Community healing, recuperação da comunidade. Ela trabalha em países, em regiões de pós-guerra, e ela chega depois que a guerra acabou, depois que o conflito armado acabou, as sociedades, as comunidades estão destroçadas. E aí ela tem um modelo, um marco teórico para ressurgir o tecido da comunidade, para reformar os laços comunitários. Porém, vamos lembrar que quando uma guerra ocorreu, ela ocorreu porque os laços comunitários se estrangalharam, porque eles foram desconstruídos. Não acontece uma guerra numa sociedade que estava harmoniosa, todo mundo bem. A guerra acontece, e nós estamos acompanhando no Brasil a escalada da violência, a guerra acontece quando os contratos sociais se partem. Portanto, se os contratos sociais se partem, a comunidade se fragmentou, ela virou pedaços belicosos uns contra os outros. Nós estamos estou assistindo a isso aterrorizada, no caso brasileiro, no caso norte-americano, como é que certas lideranças políticas podem levar os grupos a se colocarem um contra o outro, uns contra os outros. A gente está vendo isso, no caso brasileiro, dentro das famílias. Algumas famílias perderam a capacidade de passar por um almoço de domingo,
não têm capacidade de almoçar no domingo juntos, porque o cunhado fala um disparate, o outro fala um absurdo, alguém joga um prato de arroz na cabeça de alguém, vira um caos. Quer dizer, isso é o ovo da serpente, né? Há um filme belíssimo que se chama O Ovo da Serpente, que discute a questão do século XX, né? Então, a última coisa é pensar que a gente está numa sociedade que viveu um legado, que marcou essa sociedade com um trauma muito grande, viveu e vive, isso está ainda acontecendo, essa marca ainda está acontecendo, e essa profissão tem que pensar isso, porque o nosso objeto de interesse, que é a ocupação, está indelevelmente marcado por esse trauma na cultura. Quem vai trabalhar com isso muito maravilhosamente bem é o Jung. O Jung vai trabalhar maravilhosamente bem com essa questão desse trauma coletivo, como é que a gente carrega esse trauma coletivo, né? No caso brasileiro, a gente fala de trauma coletivo do 7-1. O 7-1 marcou a nossa sociedade, porque nós perdemos de 7-1 no Brasil para a Alemanha. Mas tem mais coisa que nos traumatizou na nossa história e a gente tem que construir uma terapia ocupacional que dê conta de lidar com isso. Falei os 5, gente. Falou os 5. Esse teto é bonito demais, esse negócio é bonito. O povo da África do Sul, os terapeutas têm um trabalho belíssimo do Frank Kronenberg, que é um holandês, que é casado com a Elewane e que fez uma tese de doutorado sobre o apartheid. A hipótese dele é que o apartheid não acabou, o apartheid ele foi reconstruído, mas ele está vivo e bem. E ele faz ele tem um capítulo, eu fui da banca da tese dele, e tem um capítulo na tese dele que fala da cooperação entre a Associação Sul-Africana de TO e o apartheid. A Associação Sul-Africana de TO era branca, evidentemente, só os brancos faziam universidade, e durante muitos anos a Associação Sul-Africana de TO agiu como se o apartheid não existisse. Não existisse, estivesse lá. E aí ele mostra isso, ele vai. Tem alguém perguntando qual é a referência dos princípios. Eu posso mandar várias referências com as quais a gente tem trabalhado lá nesse Comitê da África. É isso que eu falei, a gente vai colocar na página do TO de casa algumas referências que eu estou tratando aqui, e aí as pessoas vão lá e pegam. Tá combinado assim? Acho que dá para fazer isso, não dá? Acho que dá, né? Eu acho que pode estar encaminhando para o Flávio, para os extensionistas, e aí eles postam, né? Eles dão um jeito de postar lá. Mas eu quero acho que é bem interessante. Esse trabalho do Frank, mostrando a relação entre a Constituição como instituição da terapia ocupacional sul-africana e o apartheid, mostra muito uma atitude. Quer dizer, as terapeutas ocupacionais brancas fingiam que não estavam vendo o que estava acontecendo lá. Por outro lado, a gente também tem as outras coisas. Recentemente, a Associação Argentina de TO reconheceu, é gravíssimo, porque eu não sei o nome delas, mas eu posso pegar o nome delas, está na tese da minha aluna Valentina, reconheceu 2 terapeutas ocupacionais que, na ditadura argentina, foram presas, torturadas e mortas. Elas são 2 das únicas terapeutas ocupacionais que a gente conseguiu nomear, eu não estou conseguindo nomear aqui, porque não me lembro o nome delas, mas que morreram numa atitude de resistência política. Então, a gente tem terapeutas ocupacionais que foram, entre aspas, coniventes com sistemas como o apartheid, mas também tem terapeutas ocupacionais que morreram numa luta política. Quer dizer, você tem as duas coisas. Sim. Mas agora a gente está tratando de reunir essas histórias, porque
até 20 anos atrás, essa conversa ainda não estava colocada. Então, esse é o Sim, trabalho mais contemporâneo, né? contínuo, né? Olha, É, alguém está tá. dizendo que um artigo com a história dessas pessoas da Argentina. Uhum. É, lê para mim Mais essa, algum? das opressões. Eu estou perdendo. Me parece que não leva em O, consideração a segregação. Como é que era o começo da qual que é? pergunta? Peraí, deixa eu ver. Termina assim, você poderia comentar isso? Gente, põe de novo a pergunta aí, porque a gente perdeu, ela passou e a gente não viu. É, por favor, gente, repete aí posta novamente A que Flávia querida lá de Pernambuco, tá linda, me dando um adeuzinho. Oi, Flávia, saudade de você. Gente, precisa ter congresso de novo, rápido, porque a gente está com saudade uma da outra, né? Põe aí. deixa Ah, eu é o ver. Rick que Foi de colocou. quem? É do Oi, Rick? Rick. Ah, ela está Você falando que eu pode posso puxar puxar. para Olha que burra. baixo. Ô, gente, pelo amor de Deus. Que coisa. Eu não sabia que podia puxar. Passava e eu achava que a vida podia. Mas é difícil, né? Que tem O várias mensagens Cronenberg aí. parece tratar o apartheid ocupacional como qualquer opressão externa que priva ao, que deve ser priva as ocupações. Me parece que ele não leva em conta a segregação racial. Não, eu posso comentar, eu fui banca da tese dele. Ele, na verdade, Henrique, eu não sei se você leu a tese dele. Eu tenho, posso te mandar. Ele ainda não publicou. Ele trabalha extensamente a questão do apartheid e na tese dele são 9 casos em que ele utiliza as histórias desses casos para provar que o apartheid não terminou. Ele não, que eu tivesse visto lá na tese, é uma tese de 400 páginas e tal, e ele faz uma discussão muito interessante sobre a participação dele nesse processo, porque ele é holandês. A Holanda é o grupo de holandeses imigrantes na África do Sul, são os africanos que vão lá e vão fazer o processo do apartheid, né? Então, ele está num lugar que é um lugar complexo. Eu não diria que ele equaliza o apartheid com outros processos de opressão, não. Pelo menos eu não li deste modo. Pode ser que eu esteja equivocada, mas a tese dele está aí e é um trabalho de uma envergadura, é um trabalho belíssimo. E ele falou para mim que está fazendo os artigos e tal, que eu saiba, ele ainda não publicou nenhum. O Rick está colocando que quer sim, e eu também quero manifestar que eu também quero a disponibilização dessa tese dele, né? Então, Acho eu que, tenho ela. eu acho que No pode livro. passar, né, tudo para os extensionistas e aí Ah, depois. sim. Então agora eu estou entendendo a pergunta que ele está fazendo. No livro Teó Sem Fronteira, ele diz que não devemos relacionar com o apartheid enquanto instituição feita. Assim, o apartheid não é só o que aconteceu na África do Sul. Nesse caso, eu acho que sim. Ele fala isso sim. Tem vários apartheids, e quando ele propõe o conceito de apartheid ocupacional, ele acha que a gente precisa adaptar esse conceito aos contextos. Quer dizer, quando eu vou falar de apartheid ocupacional no Brasil, eu tenho que adaptar esse conceito, porque aquilo que Uhum. aconteceu na África do Sul tem uma história, tem uma contextualidade específica. Isso é verdade, sim. Desculpe, eu não tinha entendido o que você perguntou. Mas, de qualquer maneira, eu recomendo a tese. Se não estou enganada, é o capítulo 3, que é a história da Associação Sul-Africana de Teó, e ele vai lá e ele entrevista duas presidentes da época do apartheid, né? E elas falam um monte de abobrinha. É uma coisa bastante impressionante como elas tentam se colocar numa posição neutra e tal. Elas têm zero de reflexão em relação ao que a associação significou. Bom, gente, tem mais alguma pergunta? A gente já está caminhando para os 27
minutos, 28 Silvana, minutos. querida, saudade de você. Gente, tem tanta gente amiga aqui, tanta gente querida. Que bom. Gente, muito obrigada por me ensinar a usar esse negócio aqui, viu? Porque a pessoa não sabe. Eu não sei nada de... Eu não sei absolutamente nada de Instagram. Eu estou usando o Instagram porque a Andréia de Curitiba, minha amiga lá do Canadá, esteve comigo lá no Canadá. A gente passou uns períodos muito bons. Cicatrização no contexto da pandemia. Totalmente de acordo. E eu acho que o contexto da pandemia vai deixar um legado ainda mais preocupante, que é o medo. Eu acho que durante muito tempo, muitos de nós terá medo do contato físico. Hoje eu li uma matéria do Globo que entrevistou não sei quantos infectologistas, né? E perguntava várias ocupações. Eu até coloquei no meu Facebook lá essa matéria, porque eu achei ela muito ocupacional. E aí perguntava, quando você se sente à vontade para viajar de avião? Aí 8 responderam que tão cedo não vão conseguir, porque no avião você fica muito perto um do outro, né? Sim. Então, eu acho, atualmente, quando eu estou vendo um filme, quando eu estou vendo alguma coisa na televisão, e eu, de antigamente, né, de antes da pandemia, e eu vejo alguém se abraçar, eu falo, não abraça, não toca, não faz. Quer dizer, eu estou, por exemplo, com medo do contato com as pessoas. Eu vou na rua e eu fico longe das pessoas, eu não quero me aproximar. Esse legado, rapaz, esse negócio é barra pesada. Eu morava no Canadá, o povo lá não gosta de abraço, não se aproxima e tal. E eu ficava pensando, coitado dessa população, agora é coitado de todo mundo, vai ficar a população toda assim, ou pelo menos uma parte, né? A parte que se sentiu mais atingida, afetada pelo esse trauma, né? Mais ameaçada. Mais alguma pergunta para a gente ir finalizando? Olha, a Samira está dizendo que vai juntar os 2 vídeos e salvar no canal. O povo é muito ninja, né? O povo é ninja total. Bom, eu acho que é isso, né, pessoal? Uma coisa que a gente não tratou e que eu acho que é importante, só para anunciar isso, depois a gente conclui, é a nossa relação, que alguns, o Simó da Espanha, o Nick Pollard da Inglaterra tem tratado disso, é a nossa relação com a natureza. Eu não tinha falado disso, né? E o povo preto tem uma tradição, alguém tinha perguntado da questão das tradições, tem uma tradição da relação com a natureza, da relação com o plantio, da relação com as ervas, né? Da relação com a preparação das coisas, da relação com o barro, né? No trabalho, eu fiz estágio no serviço que foi criado pela Nízia Silveira, né? E aí, o barro, a importância do barro, a importância do pé no chão, a Nízia falava para os pacientes, naquela época eu chamava o paciente, né? Para tirarem os sapatos, para botar o pé no chão, isso é uma coisa junguiana, né? E isso a gente perdeu. Os terapeutas ocupacionais não só não perderam, como não ganharam, né? Não desenvolveram isso. E a relação com a natureza, a forma... Eu tenho uma grande amiga na Unicamp que trabalha com sociologia da emoção, né? E ela tem trabalhado muito com essa questão da relação com a destruição da natureza, como é que isso destrói as ocupações que a gente realiza e destrói emocionalmente todos nós. Então, essa é uma outra questão que o racismo opera. O racismo opera censurando a nossa relação com a natureza, censurando a ancestralidade, mas também os rituais. Os rituais religiosos de matriz africana têm uma relação muito estreita com a natureza, que a terapia ocupacional ignora inteiramente e faz questão de não prestar atenção. Essa questão é uma questão que a gente vai precisar olhar, vai precisar em algum momento acordar para pensar a relação. E já existe uma eco-ocupação, né, que o Simó chama, mas isso é uma questão também que eu não mencionei, mas que é importante.
Márcia, um monte de gente está dando parabéns para você. Ai, gente, eu estou me sentindo assim, uma debutante nessa experiência aqui de mediar uma live, acompanhar essas perguntas, essas Tem uma falas, coisa né? bem legal, tem uma coisa bem legal nesse processo aqui, que é uma ocupação coletiva, né? Porque a live é, na Aham, verdade, uma ocupação coletiva, que vai desde quem criou a live, desde quem criou essa tecnologia, o meu filho é da área de computação, desde quem botou aham. esse sistema funcionando, até nós duas que vamos aqui, vai construindo, as pessoas vão ensinando, a gente vai com Sim, paciência aprendendo. Olha que sim. legal isso. É uma É, construção e coletiva. eu acho que a gente se sente muito à vontade, né, também, de estar nesse processo de abertura de aprendizagem em ato, né, porque não teve nenhuma preparação no sentido Exato. tecnológico né, então É, é bem interessante a gente também ir aprendendo assim ao vivo, né, e conversando e aperta ali, salva, mas não tem o salva, é o encerrar. Então, assim, eu também achei bem interessante assim, estar aqui nessa experiência. Eu acho que a gente pode estar já caminhando, né, para o isso. encerramento. Eu queria muito reforçar isso que você acabou de falar, né, sobre essa relação, né, do homem, em especial da população negra, em especial as pessoas que têm ainda, né, experiência da relação com a natureza, as religiões de matriz africana, né, que inclusive a questão de recolhimento, né, é também uma experiência que não é muito estranha também, né, porque há vários relatos, né, de pessoas que, em experiência de recolhimento, né, da religião de matriz africana, também têm conseguido lidar com essa experiência atual de isolamento de uma forma diferenciada, né? E aí é isso, tentando olhar para o cotidiano, pensando a questão, né, do cuidar, né, das plantas, da sua alimentação, de cuidar da família. Então, o quanto que é urgente, né, a gente pensar efetivamente nessas práticas antirracistas, né? Porque o racismo tira isso, né? Tira isso da população negra, né? Em Não, o racismo especial. desumaniza, né? O racismo desumaniza. Desumaniza, exatamente. Tira o direito de ser como originalmente, né? Está na estrutura, na essência, né, do ser africano. Então, considero que nós, como terapeutas ocupacionais, né, temos todo o nosso trabalho, né, debruçado sobre as ocupações, sobre as atividades, né, a gente poder acordar, né, acordar porque realmente uma terapia ocupacional antirracista é poder voltar ou começar, como você falou, né, às vezes a gente nem tem aonde voltar, é começar a olhar essas experiências, essas culturas que há muito tempo, né, tem lutado para poder se expressar. Então, quando você fala, é preciso que a gente continue conversando, que a gente continue trocando, é preciso que a gente continue tendo a oportunidade de se expressar, né? E as expressões são múltiplas, né? E continue conversando sobre um assunto que ninguém gosta. A gente podia estar conversando sobre outra coisa, né? É um Sim, assunto, é um elefante branco esse negócio, ou um elefante preto, ou um elefante pardo, ou sei lá que cor que é o elefante. Mas nós vamos precisar olhar para ele, né? Nós vamos precisar sim, olhar para ele, porque a história nos trouxe até aqui e agora a história sim, exige de nós coragem, como diz o sim. poema, né? A vida exige da gente coragem. E nós vamos Uhum. ter que ter coragem para juntos olhar para esse legado, olhar para o passado, olhar para o presente e imaginar um futuro distinto. Né? O Paulo Freire dizia, se Sim, você não pensa no passado, se você não rediscute a tua história, o teu futuro vai ser destino.
E o nosso futuro tem que ser projeto, ele não pode ser destino, Isso. ele tem que ser projeto. Isso. E a gente vai Isso. chegar lá, pode ter certeza. Nós vamos chegar. Vamos sim, vamos confiante, que eu acho que é muito importante, né? Vamos terminar? Vamos? Vamos terminar. Então, eu gostaria de estar agradecendo mais uma vez o convite de estar junto de você, Lília, né? Também gostaria de fazer aqui uma propaganda, né? Nós do Laboratório Xé, a gente está também com uma proposta de ações, né, voltadas às atividades afro-referenciadas, numa perspectiva de autocuidado, de aprimoramento profissional. Então, a gente está aí com uma proposta de inscrição, que a gente está querendo fazer no formato de sala de aula, né, como Zoom, e com proposta teórica e de experimentação. Então, a gente vai ter vários convidados, assim, negros, com distintas experiências, né, de atividades que a gente ainda precisa muito se debruçar na terapia ocupacional, porque é um universo imenso, imenso, né, dos saberes e fazeres ancestrais negros, né? Então, quem se interessa por esse tema, eu gostaria de estar já divulgando, falando para seguir o nosso laboratório, né, o LabXé. E mais uma vez agradecer a você, Lília, e você fazer as honras finais para o nosso encerramento. Olha, gente, olha, teve várias perguntas que a gente não conseguiu responder, mas a gente está só começando uma conversa, nós vamos nos encontrar em vários outros lugares e vamos poder responder. Nos encontramos na live do Gil, o pessoal está falando aí, ó. Nos encontramos na live. A festa do aniversário do Gil é às 8h, mas às 7h tem uma live do meu filho, que se chama Tiago Magalhães, que está fazendo uma live para ajudar os alunos da escola onde ele trabalhou, pessoas que estão numa dificuldade. Está lá no meu Facebook, essa live vai ser às 7h, ele vai cantar sambas de raiz e vai ser bem legal. Que maravilha! Vamos nos manter juntos, e a gente precisa, nunca foi tão importante quanto agora que a gente fique junto, porque as pessoas estão realmente perdendo o eixo. E a gente precisa se manter junto. A gente não chegou até aqui sozinho e a gente não sai daqui sozinho. Márcia, muito obrigada pelo seu carinho. Eu que agradeço, Lília. O Tiago é no Instagram. Eu vou colocar... A live dele está lá no meu Instagram, Flávia. Pronto, todo mundo seguindo a Lília. Isso. Segue lá que vocês veem. O Tiago Magalhães. É um menino, quer dizer, um menino de 40 anos, mas tem uma batida de violão legal, vai cantar umas coisas legais. Márcia, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua disponibilidade e pela parceria. Foi muito legal. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Que bom que a gente está trocando delicadezas. A gente precisa de delicadezas. Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigada, Márcia. Obrigada a você, Lília. Bom, gente, estão encerrando aqui. E agora você tem que fazer o mesmo processo. Agora você tem que fazer o mesmo processo. Agora eu já sei. Tchau. Beijo, gente. Boa noite, boa sexta, bom final de semana.